Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor e eu tenho certeza que hoje será uma bênção. O Senhor quer falar ao seu coração, Ele quer corrigir algumas áreas da sua vida e Ele quer te mostrar como você pode desfrutar de uma vida de paz, abundância e principalmente se relacionando bem com as outras pessoas. Isso porque não adianta nós irmos à igreja, nós orarmos, lermos a Bíblia, se nós não temos um bom relacionamento com o próximo. Os mandamentos de Deus foram resumidos por Jesus em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e suas forças, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, o seu relacionamento tem que ser vertical com Deus e também horizontal com as pessoas. E o que eu mais percebo hoje, irmãos, são pessoas feridas, machucadas, pessoas que estão decepcionadas de lidar com o ser humano. E é por isso que hoje tem tanta gente fora das igrejas, tantas pessoas que foram feridas por palavras, que é o foco da mensagem de hoje. E eu quero te mostrar que é possível sim, você saber lidar com a sua língua, você falar palavras que vão somente edificar. E assim as pessoas terão prazer de conversar com você, elas serão edificadas, abençoadas com as palavras que saem da sua boca. E saiba disso, Deus quer usar você nesta geração. Deus espera que você esteja totalmente alinhado com Ele, para que haja uma transformação na sua vida, na sua família e tudo que envolve você e onde você for. Jesus disse que nós somos a luz deste mundo e assim deve brilhar essa luz para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Tem pessoas que dizem assim, mas nós não podemos olhar para o homem, nós temos que olhar somente para Jesus. Irmãos, esta é uma meia-verdade, porque a gente tem que olhar sim para Jesus, mas o próprio Cristo disse, vocês devem dar um bom testemunho de que são meus seguidores. Vocês devem demonstrar o amor, o perdão, para que as pessoas vejam Cristo em vocês. Então, irmãos, nós temos sim uma responsabilidade, nós devemos dar um bom testemunho. E para isso eu estou aqui todo dia trazendo uma mensagem, orando por você, para que nós sejamos edificados com a palavra do Senhor. É neste momento de oração que eu tenho feito de manhã e à noite que você pode entender como Deus quer te usar, quais os planos que Ele tem para você. E eu tenho certeza que a cada dia o Espírito Santo vai te transformando de dentro para fora. Amém? Eu quero agradecer aqui a todos os milhares de irmãos e irmãs que têm participado aqui da oração da manhã e da noite. E também os vídeos da tarde que eu tenho colocado e tem sido uma bênção. Quantas mensagens edificantes. Então, eu peço que você se inscreva no meu canal, não paga nada, tá bom? É de graça e também é muito fácil. É só você clicar no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para você receber as orações diretamente no seu celular, onde você estiver. E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu te convido a estar mais próximo de mim ao se tornar membro aqui no canal. Também é muito fácil, aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito Seja Membro. Depois você clica lá, você estará ajudando instituições de caridade e como forma de agradecimento eu vou te dar 2 livros digitais que eu escrevi com muito carinho para te fortalecer na caminhada com Deus, tá bom? Então vamos começar com um momento de meditação na palavra e depois eu vou fazer uma oração por você, específica por você. E Deus já tem colocado aqui no meu coração alguns motivos pelo qual eu estarei orando aqui hoje, tá ok? Irmãos, eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 13, o versículo 2 e o 3. Olha o que diz. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha isso, irmãos. Olha o poder das palavras. Quem fala demais acaba se arruinando. E eu vejo hoje muitas pessoas colhendo consequências ruins, porque não souberam guardar a sua língua, não souberam falar na hora certa e do jeito certo. E eu quero que você entenda que desde a criação do mundo, as palavras têm um poder imenso sobre nós. Por exemplo, foi usando a palavra que Deus fez todas as coisas.
Foi através dela que Satanás convenceu Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento. E assim ele conseguiu fazer com que o pecado entrasse no mundo e separasse a humanidade da glória do Senhor. E também foi usando as palavras que Jesus pregou sobre o amor, e ele nos ensinou que por meio dele agora é possível nos reconciliarmos com o Pai. Então, irmãos, a palavra é muito importante. E quando nós olhamos para a história da humanidade, nós percebemos que Deus usou muitos líderes, muitas pessoas para pregar, para falar do amor de Deus e também para exortar, para corrigir o povo. E além dos homens da Bíblia, Deus foi usando missionários, pastores, líderes espirituais. E também, alguns anos atrás, o pastor Martin Luther King Jr., por exemplo, ele usou as suas palavras para lutar contra a discriminação racial. E ele foi usado por Deus na sua geração. Ao mesmo tempo, a gente vê o evangelista Billy Graham. Quantas pessoas foram salvas através do ministério dele, porque ele pregava para as multidões. E hoje, irmãos, graças à tecnologia, à internet, à globalização, o poder das palavras tem aumentado cada vez mais. Algo que uma pessoa diz pode alcançar o outro lado do mundo em questões de segundos, influenciando pessoas, moldando opiniões, transformando histórias e nações. Por exemplo, irmãos, aqui da minha sala, eu estou falando sobre o amor de Deus para milhares e milhares de pessoas. E não somente no Brasil, mas em todos os continentes da Terra. Olha o poder das palavras. E a verdade é que nós estamos mais conectados do que nunca. E como a palavra do Senhor diz, as nossas palavras têm poder para trazer vida e para trazer morte. Então isso traz uma grande responsabilidade. Tanto é que o rei Salomão, considerado o homem mais sábio de todos os tempos, ele disse nesse versículo que nós lemos, que quem fala demais acaba se arruinando. Irmãos, essa passagem nos mostra como é importante saber a hora certa de falar e a hora certa de ficar em silêncio, de guardar as nossas palavras. Acontece que hoje em dia muitas pessoas se orgulham de ter uma personalidade forte. Elas dizem que são verdadeiras, que são sinceras, transparentes, porque elas falam tudo o que elas pensam. Mas, irmão, será que isso é verdade? Será que essa transparência, essa verdade estão sendo expressas com amor e com respeito? Ou será que nós estamos usando a desculpa da personalidade forte para justificar nossas palavras duras, a nossa falta de educação? Então, irmãos, nós precisamos refletir. Será que nós estamos realmente usando com sabedoria as nossas palavras? Como eu disse, elas têm poder sobre a vida e sobre a morte. E tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje que estão em lágrimas, estão chorando. Sabe por quê? Porque pessoas de dentro de casa magoaram com palavras. Quantos maridos têm oprimido as mulheres, têm desonrado, têm maltratado com palavras? Às vezes elas doem mais do que um castigo físico. Irmãos, devemos tomar cuidado com isso. E talvez você está pensando, mas pastor, como que eu posso controlar mais a minha língua? Irmãos, lá em Provérbios capítulo 16, o rei Salomão disse que as palavras agradáveis são como um favo de mel. Elas são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então você tem que procurar falar somente palavras agradáveis, porque são elas que trazem cura para os ossos. Eu me lembro que recentemente eu fui fazer uma viagem e eu estava junto com outros irmãos e teve algumas pessoas que comentaram negativamente sobre mim. E elas disseram, parece que o pastor, ele fala pouco. O pastor não abre a boca, ele é muito calado. E aí teve uma moça que me defendeu, sabe? E ela disse assim, repare que o pastor, ele não fala muito porque ele não fala bobeira, ele não faz fofoca, o pastor não desperdiça suas palavras. Tudo que ele fala é relacionado à Bíblia, é para ajudar as pessoas. E eu fiquei tão feliz com aquilo, irmãos, porque realmente eu me considero uma pessoa mais quieta, sabe? Mas quando é para falar de Deus, quando é para aconselhar alguém, eu tenho prazer em falar. E às vezes falo até demais, mas sempre é pensando em ajudar as pessoas. Então, nós devemos usar nossas palavras para trazer cura, para serem doces para a alma. Amém? E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que a língua é um mal incontrolável. Ela é cheia de veneno e ela pode até mesmo matar. Então, nós devemos tomar cuidado dobrado a respeito da nossa língua. E o maior exemplo de uma pessoa que falava bem, que falava somente para ajudar os outros, era Jesus. Se você ler Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que todas as pessoas elogiavam Jesus porque elas ficavam admiradas com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Ou seja, Jesus usava suas palavras para ensinar, para curar, para confortar.
Ele falava a verdade sim, muitas vezes eram palavras duras, mas sempre com graça, sempre com amor, sempre querendo que as pessoas mudassem de vida. Então eu estou aqui hoje para te encorajar a mudar os seus hábitos. O próprio Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que aquilo que você armazena no seu coração, ele vai sair para fora, seja para o bem ou seja para o mal. Uma pessoa que vive xingando, reclamando da vida, com certeza é uma pessoa que está ferida nas emoções, é uma pessoa que tem guardado maldade no seu interior. Mas quando essa pessoa está sempre orando, meditando na palavra do Senhor, ela não tem outra coisa a dizer a não ser palavras boas, que são doces para a alma. Amém? Então vou te dar algumas dicas aqui e nós já estaremos orando em seguida. A primeira coisa que você tem que saber é que antes da palavra sair da sua boca, primeiro ela passa pelos seus pensamentos. Então pense nas consequências daquilo que vai sair da sua boca. Essas palavras vão edificar ou vão destruir? Por mais que você tenha pouco tempo para refletir, você ainda consegue controlar sua língua. Saiba disso, você não precisa falar sem pensar, não. Pense primeiro se aquilo vai edificar ou se vai prejudicar a pessoa, ok? A segunda dica que eu te dou é você reduzir a sua fala. Às vezes, irmãos, menos é mais. Não sinta que você precisa preencher cada silêncio com palavras. Às vezes é importante ficar quieto, sem falar nada. E então vem a próxima dica: fale somente o necessário. Evite fofocas, evite ficar falando mal de você mesmo, sabe? Muitas vezes nós reclamamos da gente mesmo. A gente amaldiçoa a nossa própria vida. Irmãos, lembra do que eu falei? As palavras têm poder de morte e de vida. E eu já tomei a decisão. Eu não vou me criticar, eu não vou me colocar para baixo, eu não vou me menosprezar. Pelo contrário, eu vou profetizar coisas boas a meu respeito e a respeito das pessoas e de tudo que envolve a minha vida. Então, fale somente o necessário. Não fique falando de problemas, de doenças, não fique falando do governo. Pare de ficar focando no negativo. Comece a usar a sua boca para profetizar. Se você quer mudança na sua vida, você precisa criar o hábito de falar coisas positivas, tá bom? Se você ler o Salmo 19, você vai ver que Davi fazia uma oração muito linda. Sabe o que ele pedia a Deus? Ele orava assim, ó: Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Então, irmãos, Davi estava preocupado que as palavras da boca dele e aquilo que passava pelo coração dele agradassem ao Senhor. E eu desejo do fundo do meu coração que você, a partir de hoje, tenha a sua vida transformada. As pessoas vão perceber a mudança quando você ficar mais calado, quando você usar as palavras na hora certa, com amor, com respeito, sempre querendo o melhor para o próximo. Amém? Que Deus possa te usar poderosamente e agora eu quero orar pela sua vida. Se você foi tocado por esta palavra, eu peço que depois da oração você clique no botão compartilhar e selecione o WhatsApp. E aí vai aparecer a fotinha das pessoas. Eu creio que Deus ali vai te tocar para enviar para algumas pessoas e elas serão muito edificadas com a mensagem de hoje. Amém? Então agora feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença neste momento para Te louvar, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, meu Deus, nós não somos merecedores de tanta graça, de tanto favor, mas mesmo assim, meu Pai, nós Te adoramos porque o Senhor é bom em todo o tempo, as Tuas misericórdias duram para sempre. Pai, eu também Te louvo pela vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo aqui todo dia. Entra na casa dessa pessoa, Senhor, derrama das Tuas bênçãos, transforma, meu Deus, a vida dessa família, faz um milagre na vida delas, para que elas possam enxergar o quão grande e poderoso é o Senhor. A Tua palavra diz que do fruto da sua boca o homem vai desfrutar de coisas boas ou ruins. Por isso, meu Pai, eu Te peço, não nos deixe mais cair em tentação, não deixe a gente falar coisas que não devemos. Quantos cristãos, meu Pai, quantos irmãos e irmãs aqui comigo têm xingado, têm brigado, têm colocado para fora a sua insatisfação, sendo que a Tua palavra diz que devemos guardar a nossa língua, devemos usar a nossa boca somente para profetizar, para abençoar e não para amaldiçoar.
Oh, meu Pai, como é difícil, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Que as nossas palavras sejam como favo de mel, doces para a alma e que tragam cura. Por isso eu te peço, meu Pai, nos ajude a falarmos com prudência, a refletirmos sobre as consequências de nossas palavras e que a gente possa dar um bom testemunho. É isso que te pedimos, meu Pai. Queremos restaurar o nosso casamento, queremos restaurar cada área da nossa vida e até mesmo a área das finanças. Oh, meu Deus, quantas vezes fazemos piadinhas a nosso respeito, dizendo que nós somos pobres, dizendo que não tem como nada dar certo na nossa vida, de que tudo só dá certo para os outros e para nós nunca dá nada certo. Senhor, nos perdoe, Pai, por amaldiçoarmos com palavras. Nós não queremos agir desta maneira mais. Nós queremos ser como Davi, que queria que as suas palavras fossem agradáveis ao Senhor. Nós queremos trazer luz aonde nós formos. Quando chegarmos em um ambiente pesado, onde só se critica, onde só se fala mal e fala sobre medo, sobre o pecado, nós queremos, meu Pai, falar sobre santidade, queremos falar sobre o Teu amor, a Tua bondade. Por isso nos capacite, ó Pai, e neste momento eu, como ministro do Evangelho, eu te peço, Jesus, cuida do Teu povo, Jesus, eles são Teus. Quantos irmãos e irmãs estão orando aqui comigo todo dia e eles estão precisando de uma palavra de direção, uma mensagem de encorajamento. Ó Jesus, entrega a essas pessoas aquilo que elas vêm buscando e eu quero ser somente um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Deus, eu profetizo neste momento a vitória, a bênção sem medida sobre o Teu povo. Eu te peço, Jesus, que debaixo das Tuas asas, da Tua proteção, nós estejamos. Senhor, nos ajude a estarmos debaixo da Tua graça, do Teu favor. Queremos andar em obediência, em santidade. Quantas vezes, meu Pai, nós colhemos as consequências amargas das nossas escolhas erradas. Mas a partir de hoje, Senhor, eu creio, nós cremos no Teu perdão, na Tua paz, na Tua direção. E nós não queremos mais andar sozinhos, queremos andar em obediência à Tua palavra. Eu abençoo e eu oro, meu Pai, por cada uma dessas pessoas e que a graça, o poder e a fidelidade do Senhor esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom?
Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar.
E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante.
Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece,
a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer.
Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.